Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Ouvido Mágico. Antes de começar a história, quero pedir para você, que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal e deixe o like. E compartilha também com aquelas pessoas que você acha que podem gostar desse tipo de conteúdo. Então, boa história. O Encontro, de Ivan Turgenev. Um dia de outono, em meados de setembro, eu repousava num bosque de bétulas. O tempo estava incerto. Desde manhã, uma chuva fina alternava com o sol quente. O céu, coberto de ligeiras nuvens brancas, clareava por momentos e deixava entrever uma nesga de azul acariciador como um belo olhar. Imóvel, eu era todo olhos e ouvidos. Por cima de mim as folhas mal se agitavam, e esse pequeno ruído bastaria para precisar a estação. Não era, com efeito, nem a palpitação álacre e risonha da primavera, nem o doce e longo murmúrio do verão, nem o balbucio tímido e frio do outono, mas uma espécie de gorjeio em surdina. Uma brisa ligeira alisava o cimo das árvores, a floresta molhava e mudava a todo momento de aspecto, conforme o sol brilhava ou se escondia. Por vezes ela se iluminava, e então parecia de súbito sorrir. Os troncos das bétulas esparsas ganhavam reflexos de cetim branco. As folhas caídas rebrilhavam como ouro rutilante. Os altos penachos dos fetos, já cobertos dessa tinta cor de uva madura, que eles adquirem no outono, ofereciam aos olhos por toda parte a confusão transparente dos seus ramos entrelaçados. Depois, tudo se escurecia de novo, as cores vivas se amorteciam, as bétulas se tornavam de um branco pálido, desse branco de neve caída há pouco, que os mornos raios do sol de inverno ainda não tocaram, e sorrateira, furtiva, uma pequena chuva chilreante caía sobre o bosque. A folhagem, ainda verde, começava entretanto a amarelecer. Aqui e ali uma folha nova já havia adquirido tons vermelhos ou acobreados. Era preciso vê-la flamejar, quando um raio de sol atravessava, matizando-a, a rede cerrada da ramagem lavada pelas gotas cintilantes. Nenhum pássaro se fazia ouvir. Todos estavam abrigados e silenciosos. Somente o abelharruco lançava com intermitência o seu grito argentino e zombeteiro. Antes de me deter nesse bosque de bétulas, eu tinha atravessado, em companhia do meu cão, uma mata de faias. Confesso não gostar muito dessa árvore, do seu tronco lilás claro e da sua folhagem verde acinzentada, de aspecto metálico, que se eleva o mais alto possível e se abre nos ares como um leque palpitante. Não posso suportar o contínuo balanço dessas feias folhas redondas, desajeitadamente presas aos seus caules intermináveis. Ela só é bonita em certas tardes de verão, quando, elevando-se solitária por cima dos arbustos, se oferece aos raios abrasados do crepúsculo. Brilha então e rumoreja sob a púrpura dourada que a inunda totalmente, das frondes às raízes. É bonita também quando, por um dia de vento sem nuvens, freme e sussurra sobre o fundo azul do céu, cada uma de suas folhas, arrebatadas por esse movimento, parecendo querer arrancar-se, levantar voo e perder-se ao longe. Mas, em suma, não gosto dessa árvore, razão pela qual, deixando a sua sombra, tinha escolhido para descansar esse pequeno bosque de bétulas, e tinha me instalado sob uma delas, cujos ramos muito baixos me podiam abrigar da chuva. Enquanto contemplava o espetáculo que se oferecia ao meu olhar, o sono me envolveu, um sono doce e profundo que só os caçadores conhecem. Não sei quanto tempo durou o meu sono, mas quando abri os olhos todo o bosque estava inundado de sol. Por toda parte, através das folhas palpitantes, o azul resplandecia. Uma borrasca tinha afugentado as nuvens, o tempo ficara outra vez sereno, o ar apresentava essa frescura seca e singular, que enche o coração de um sentimento de bem-estar e anuncia quase sempre uma bela noite depois de um dia chuvoso. Ia me levantar para tentar a sorte mais uma vez, quando os meus olhos se detiveram sobre uma forma humana imóvel. Era uma jovem camponesa, sentada a 20 passos de mim, a cabeça pensativamente inclinada, os braços estendidos sobre os joelhos. Tinha, numa das mãos semifechadas, um grande ramalhete de flores campestres.
Cada vez que ela respirava, o ramalhete se elevava docemente sobre o seu colo. Uma blusa muito branca, fechada no pescoço e nos punhos, caía em pregas curtas e suaves sobre o seu talhe. Uma dupla fileira de pérolas amarelas ornava seu busto. Era bonita. Os espessos cabelos louros, de um belo matiz cinzento, se separavam em duas grossas tranças sob um estreito fichu vermelho que emoldurava uma fronte de marfim. O queimado dourado, característico das peles delicadas, se destacava no resto do rosto. Eu não conseguia ver-lhe os olhos, que ela conservava baixos, mas distinguia as sobrancelhas delicadas e finas, os longos cílios úmidos. O traço de uma lágrima brilhava ao sol sobre uma das faces e descia até os lábios pálidos. O nariz, um pouco forte, não enfeava o conjunto de seus traços, que eram muito agradáveis. A sua expressão sobretudo me atraía, de tal modo ela revelava doçura, simplicidade, tristeza ingênua, a tristeza de uma criança esmagada por um sofrimento que não chega a compreender. Visivelmente esperava alguém. Um ramo seco estalou no bosque. Ela levantou imediatamente a cabeça e olhou em redor. Na sombra transparente vi brilhar em um instante os seus olhos de corça, puros e medrosos. Um longo momento, sem perder de vista o lugar de onde viera o ruído, ela escutou. Em seguida voltou a cabeça suspirando, inclinou-se ainda mais e pôs-se lentamente a escolher as suas flores. Os olhos ficaram vermelhos, os lábios tremeram de cortar o coração. Uma nova lágrima nasceu sobre os grandes cílios, deixando na face um rastro brilhante. Longos minutos transcorreram. A pobre criança não se mexia. Por vezes agitava ansiosamente as mãos. Escutava sempre. Algo mexeu de novo no bosque. Ela estremeceu. O ruído se acentuou, se fez ouvir bem próximo. Enfim se percebeu claramente um passo curto e decidido. Ela se soergueu, parecendo intimidada. O seu olhar atento se iluminou de esperança. Saída do mato, uma figura de homem apareceu. Os olhos dela se tornaram fixos, o rosto enrubesceu, um sorriso de satisfação lhe desabrochou nos lábios. Quis levantar-se, mas tornou a cair. Empalideceu, perdeu o jeito. Foi só quando ele chegou ao seu lado que ela pôde levantar um olhar temeroso e quase suplicante. Do meu esconderijo, eu examinava o personagem com curiosidade. Para dizer a verdade, ele me causou boa impressão. Devia ser o criado de quarto favorito de um jovem rico. A sua maneira de vestir revelava pretensões a bom gosto, a uma elegante displicência. Trazia, abotoado até o pescoço, um paletó curto, cor de bronze, sem dúvida a herança do patrão, uma pequena gravata rosa de pontas lilazes e um boné de veludo negro com galão de ouro, enterrado até os olhos. Implacável, o colarinho de camisa branca subia até as orelhas, ocultando-lhe as faces. Os punhos engomados cobriam-lhe as mãos até os dedos vermelhos e disformes, ornados de anéis de ouro e prata, guarnecidos de miossotes em turquesas. A sua figura vermelha, sadia, insolente, era dessas que, segundo as minhas observações, exasperam quase sempre os homens e, ai de nós, agradam frequentemente as mulheres. Ele se esforçava por dar aos seus traços vulgares uma expressão de desprezo e de tédio. Franzia continuamente os olhos cinzento pálidos, já quase imperceptíveis. Fazia caretas, abaixava os cantos da boca, fingia bocejar e, com uma falsa desenvoltura, retificava as ondas avermelhadas dos seus caça-noivas, ou então torcia os raros fios louros que se eriçavam por cima de seus lábios carnudos. Em resumo, posava odiosamente. Os seus manejos começaram desde que percebeu a jovem camponesa. Aproximando-se dela, num andar descuidado, permaneceu de pé um momento, levantou os ombros, meteu a mão nos bolsos do paletó e, depois de lhe ter lançado um olhar negligente, sentou-se no chão. Há muito tempo que estás aí? Perguntou-lhe com os olhos distraídos e distantes, bocejando e balançando uma das pernas. A moça não encontrou logo forças para lhe responder. Sim, há muito tempo, murmurou enfim com uma voz indistinta. Qual? Tirou o boné, passou majestosamente a mão pela espessa cabeleira frisada a ferro e que começava baixo na testa.
lançou em torno um olhar cheio de dignidade e em seguida tornou a pôr o boné na sua preciosa cabeça. Eu tinha me esquecido completamente. E depois, chove, além do mais. Bocejou outra vez. Estou sobrecarregado de serviço, não consigo fazer tudo. E o patrão ainda se zanga. Nós partimos amanhã. Amanhã? Articulou a pobre moça com um olhar cheio de terror. Sim, amanhã. Vamos, vamos, eu te peço, acrescentou ele num tom aborrecido, vendo-a estremecer e abaixar a cabeça. Eu te peço, Aculina, não chores. Tu bem sabes que eu detesto isso. Franziu o nariz chato. Senão vou-me embora imediatamente. Que bobagem choramingar. Não, não, eu não estou chorando, disse ela bem depressa, esforçando-se por engolir as lágrimas. Então é amanhã que o senhor parte? Recomeçou depois de um momento de silêncio. Só Deus sabe quando nos reveremos, Vítor Alexandrite. Reveremos, reveremos. Se não for no ano que vem, será mais tarde. Eu acho que o patrão tem a intenção de trabalhar em Petersburgo, acrescentou ele num tom negligente e algo fanhoso, a não ser que partamos para o estrangeiro. O senhor me esquecerá, Vítor Alexandrite, suspirou tristemente Aculina. Mas não, por que haveria de esquecer? Eu não te esquecerei. Apenas, não seja tola, obedece a teu pai. É claro que não te esquecerei. Ele se estendeu e bocejou de novo. Não se esqueça de mim, Vítor Alexandrite, tornou ela com voz suplicante. Eu o amei com todas as minhas forças. Pelo Senhor eu fiz tudo. Diz que obedeça a meu pai, mas como é que o senhor quer que eu faça isso? Como? Disse ele com voz cavernosa, estendido de costas, as mãos passadas sobre a cabeça. Mas seja sensato, Vítor Alexandrite. O senhor bem sabe. Ela se calou. Vítor brincava com a corrente de aço do relógio. Tu não és tola, Aculina, disse ele enfim. Não digas bobagem, portanto. Eu quero o teu bem, compreendes? Sim, tu não és tola. Não tens nada de bronca, é verdade. Tua mãe também nem sempre o foi, o que não impede que tu não tenhas instrução alguma. É por isso que precisas escutar o que te dizem. Eu tenho medo, Vítor Alexandrite. Ora, que bobagem, minha querida. Eis uma bela razão para se ter medo. Que é que tens aí? Acrescentou ele, voltando-se para ela. Flores? Sim, respondeu Aculina com ar abatido. Eu colhi tâsnas, replicou ela, animando-se. É bom para os bezerros, e isto é cânhamo da água, bom para curar escrófulas. Veja que flor bonita. Nunca vi uma flor tão bonita assim. Aqui estão violetas e miosotes. Colhi isto para o senhor. Ajuntou ela, apanhando sob as flores amarelas da tasna um pequeno ramalhete de violetas presas por um laço de relva. O senhor as quer? Vítor estendeu uma mão preguiçosa, tomou as flores, cheirou-as com indiferença e se pôs a virá-las entre os dedos, os olhos no céu, o ar digno e sonhador. Aculina o contemplava, e seu olhar triste estava cheio de ternura, de devoção, de submissão, de amor. Com medo de aborrecê-lo, não ousava chorar, mas os seus olhos lhe diziam adeus e se satisfaziam pela última vez. Quanto a ele, sempre estendido como um sultão, aceitava a adoração com uma condescendência magnânima. Confesso que o seu rosto rubicundo, onde se lia, através de uma despreocupação afetada, o egoísmo satisfeito e fácil, me inspirava uma indignação profunda. Aculina estava deliciosa nesse instante. Toda a sua alma se revelava confiante e apaixonada, voltando-se para ele num impulso de amor, enquanto ele, tendo deixado cair sobre a relva as violetas e tirado do bolso um pedaço de vidro rodeado de bronze, se esforçava, em vão, por fixá-lo ao óugio. Franzia inutilmente o sobrolho, contraía a face e mesmo o nariz. O objeto, porém, lhe caía sempre na mão. — Que é isto? Perguntou Aculina estupefata. — Uma luneta? Respondeu ele cheio de importância. — Para que serve? — Para se ver melhor. — Deixe-me experimentá-la. Vítor lhe deu a luneta contra a vontade. — Tome cuidado, não a quebres. — Não tenha medo. Aproximou-se timidamente o vidro do olho. — Não vejo nada.
confessou com ingenuidade. Fecha o olho, respondeu ele com uma voz irritada de chefe. Ela fechou o olho diante do qual estava o vidro. Não seja boba, é o outro, gritou Vitor, e sem lhe dar tempo para corrigir o engano, tirou-lhe a luneta. Aculina enrubesceu, riu nervosamente e se afastou. Parece que isso não é feito para nós. Eu o creio realmente. Ah, Vitor Alexandrite, que vai ser de mim sem o senhor? Recomeçou ela de súbito. Vitor limpou o vidro com a ponta do paletó e recolocou-o no bolso. Sim, não há dúvida, dignou-se ele enfim a responder. Nos primeiros tempos isso te parecerá duro. Deu-lhe uma palmada nas costas com ar protetor. Ela tomou-lhe docemente a mão e beijou-a. É claro, tu és uma boa menina, continuou ele com um sorriso satisfeito. Mas que se há de fazer? Julga tu mesma. Meu patrão e eu não podemos ficar aqui eternamente. O inverno está para chegar. Um inverno no campo é insuportável. Tu o sabes bem quanto eu. Em Petersburgo as coisas são diferentes. Lá há maravilhas que não serias capaz de imaginar, nem mesmo em sonhos, minha pobre pequena. Que casas, que ruas, é a sociedade, a instrução, é extraordinário. Aculina o escutava com avidez, os lábios entreabertos como uma criança. Aliás, acrescentou ele, virando-se sobre a relva, para que contar tudo isso? Tu és perfeitamente incapaz de compreender. Por que razão, Vitor Alexandrite? Eu compreendi, deixe disso. Eu compreendi tudo. Vejam só. Aculina baixou a cabeça. Antes o senhor não me falava assim, Vitor Alexandrite, disse ela sem levantar os olhos. Antes, grunhiu ele de mau humor. Ambos se calaram. Está na hora de partir, disse Vitor, apoiando-se sobre o cotovelo. Espere ainda um pouco, suplicou Aculina. Esperar o quê? Espere. Vitor se estendeu de novo e se pôs a assobiar. Aculina não tirava os olhos dele. Pude perceber que sua emoção ia num crescendo. Um ligeiro tremor lhe agitava os lábios. As faces pálidas se tornaram rosadas. Vitor Alexandrite, recomeçou ela enfim com uma voz martelada. Eu juro que o que está fazendo não é direito. Que é que não é direito? Perguntou ele, levantando-se um pouco, a cabeça voltada para ela, de sobrolho carregado. Sim, não é direito, Vitor Alexandrite. Podia perfeitamente dizer-me uma palavra gentil antes de me abandonar? Pobre abandonada que sou. Só uma pequena palavra. Que queres tu que eu te diga? Devia sabê-la melhor do que eu, Vitor Alexandrite. O senhor parte sem me dizer uma palavra. Que foi que eu fiz para merecer isso? Como és engraçada! Que é que eu posso fazer? Só uma pequena palavra. É uma verdadeira lenga-lenga, resmungou ele, levantando-se. Não se zangue, Vitor Alexandrite, apressou-se ela a dizer, retendo as lágrimas com dificuldade. Eu não me zango, mas tu és uma boba. Eu não posso casar contigo, não é verdade? Então o que é que tu queres? Vejamos que queres tu. Ele a encarou fixamente como se esperasse uma resposta. Nada. Eu não quero nada. Balbuciou ela, mal ousando estender para ele as mãos trêmulas. Mas se me dissesse uma única palavra gentil antes de me abandonar, e começou a chorar. Bom, já começa o choro, exclamou Vitor, puxando o boné sobre os olhos. Eu não quero nada, continuou ela por entre soluços, escondendo o rosto nas mãos. Mas que vai ser de mim agora? Que vai ser de mim, pobre desgraçada? Casar-me-ão com um homem que eu não amo. Pobre de mim. Continua, murmurou Vitor, batendo com os pés no chão. Se ele me dissesse ao menos uma palavrinha antes de partir. Só uma palavrinha. Escuta, Aculina, eu... Mas os soluços impediram-na de continuar. Ela se jogou de cara na relva e chorou. Chorou desesperadamente. Todo o corpo se sacudia. Tremores lhe agitavam a nuca. A sua dor, durante muito tempo contida, explodia enfim. Vitor ficou um momento a olhá-la, deu de ombros, afastou-se e partiu a grandes passos. Alguns instantes transcorreram. Aculina serenou um pouco, levantou a cabeça, pôs-se de pé,
Passeou o olhar em torno, juntou as mãos, quis correr atrás dele, mas as pernas se recusaram, fazendo-a cair de joelhos. Não me contendo mais, precipitei-me para ela, mas apenas me percebeu, as forças lhe voltaram de súbito. Deu um pequeno grito e desapareceu atrás das árvores, abandonando as flores espalhadas no chão. Permaneci ali um momento. Depois, reunindo as violetas, saí do bosque. O sol já estava baixo num céu pálido e puro. Seus raios pareciam também pálidos, mais frios, esparzindo-se sem brilho num resplendor suave e transparente. Só meia hora nos separava da noite. No entanto, apenas alguns rubores indecisos anunciavam o crepúsculo. Através dos colmos amarelados, ressecados, um vento impetuoso chegava a mim, em rajadas. Ao longo do bosque, pequenas folhas encarquilhadas fugiam à sua aproximação, turbilhonando pelo caminho. A parte da floresta que erguia a sua muralha em face da planície fremia inteiramente e brilhava com um resplendor amortecido. Na relva avermelhada, no menor caule, por toda parte, reluziam inumeráveis filandras. Detive-me. Uma tristeza me invadiu. Através do sorriso álacre, ainda cheio de frescura, da natureza em declínio, percebia-se a angústia do inverno próximo. Num vôo desgracioso e pesado, um corvo circunspecto passou por cima de mim, abaixou a cabeça para me lançar um olhar de lado, aprumou-se e perdeu-se crocitando além da floresta. Numerosa revoada de pombos que chegavam em linha reta dos arredores de uma eira, formou subitamente em coluna, depois se abateu e se dispersou prudentemente sobre o restolho. Prova certa do outono. O rolar de uma carroça vazia se fez ouvir, atrás de uma colina desnuda. Voltei para casa, mas a imagem da pobre Aculina me perseguiu durante muitos anos, e conservo ainda as suas violetas, que há muito tempo já murcharam.